Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, toda quinta-feira, às 7h30 da noite, mais essa oportunidade de estudo que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá. João, acho que está dando um pouquinho de microfonia no seu áudio. Valeu, obrigado. Está retornando o som. Aí, então, vamos dar início a esse estudo, né, com muita gratidão. Doro, apesar de você não ter conseguido aí pela demanda fazer o estudo, mas convido você a fazer a nossa prece de abertura. Tudo bem. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, pedimos permissão para fazermos mais uma noite de estudo da Casa de Emmanuel, pedindo a inspiração dos amigos espirituais para que possa ser um estudo que nos ajude a caminhar cada vez melhor em busca da nossa evolução. E agradecemos de todo o coração esse ano todo de tanta ajuda que recebemos dos amigos espirituais, a paciência conosco, com as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, e o constante carinho que nós sentimos vindo dessa espiritualidade tão querida e tão amiga. O nosso profundo agradecimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, tudo da noite de hoje, vamos compartilhar a tela. Nós vamos estudar o item 161. Aproveitemos. Bem, no estudo de hoje, nós vamos refletir sobre o quanto a gente aproveita os recursos que recebemos, né, durante toda a nossa encarnação. Que o alto, né, a espiritualidade maior, Jesus, Deus, está sempre nos oferecendo, sem distinção, tudo aquilo que necessitamos para a nossa evolução espiritual, né? O que realmente diferencia cada um de nós é a capacidade que temos de utilizar esses recursos. E aí, muitas vezes, a gente tem aquela falsa impressão de que um recebeu mais do que o outro, porque a gente olha assim, nossa, mas quanta coisa que aquela pessoa conseguiu fazer, quantas obras, né? Obras assim que a gente vê pessoas, né? Tipo o Divaldo Franco, por exemplo, com aquela obra maravilhosa da Casa do Caminho, tantos outros que fizeram trabalhos semelhantes, abrindo casas de caridade, orfanatos, e são pessoas que não tinham recursos, né? Não tinham dinheiro, não tinham posses, não tinham poder, e mesmo assim as coisas se multiplicaram, né? E aí a gente pode ter essa impressão, mas essa pessoa então recebeu mais do que eu, foi mais fácil? Não, na verdade o que diferencia a gente é essa capacidade de multiplicar, que nem todos têm. Nem todos têm realmente esse magnetismo, essa capacidade de, com poucos recursos, fazer o muito, né? E é isso que a gente, no estudo de hoje, vai tentar entender esse mecanismo do aproveitamento dos recursos, né? Paulo também tem uma frase de Paulo que ele diz: sei viver em abundância e sei viver na penúria, né? O que isso significa? É nós aprendermos, tanto com a escassez, como na abundância, como devemos usar de forma útil, de forma segura, de forma correta, os recursos que a vida nos dá. Porque muitas vezes na abundância a gente desperdiça. E na penúria a gente fica só reclamando e não enxerga muitas vezes as possibilidades. Então, Paulo coloca essa frase mostrando que ele aprendeu tanto na abundância quanto na penúria. E nós, seja nessa encarnação ou certamente nas encarnações vindouras, teremos ambas as possibilidades, né? Ambas as oportunidades de aprender. O espírito sábio,
é aquele que extrai dos momentos as experiências necessárias, o conhecimento necessário para a evolução. Então, toda experiência que a gente passa na vida, seja ela na abundância ou na penúria, lembrando que essa abundância, essa penúria também não se refere só a recursos financeiros, ela se refere também à saúde, à juventude. Tudo isso são recursos que a gente tem na vida, né? Que muitas vezes, num momento da vida, a saúde é abundante, em outro momento da vida, a saúde é escassa. E nós precisamos aprender a conviver com esses recursos, tanto quando eles faltam, quanto eles estão abundantes. E é isso também que, nesse estudo de hoje, Emmanuel vai nos ajudar a compreender. E, bem, a passagem escolhida por Emmanuel para esse capítulo, para tratar desse assunto do aproveitamento dos recursos, é uma passagem de Lucas, no capítulo 24, versículo 8. A passagem é: e destas coisas sois vós testemunhas. Deixa eu só compartilhar a tela de novo para que todos possam ver, né? Eu estou lendo e não botei de novo. Espera aí. Então, a passagem escolhida é essa daí. Lucas, capítulo 24, versículo 48. E destas coisas sois vós testemunhas. Bem, essa passagem está no último capítulo do Evangelho de Lucas, já bem no finalzinho, onde Jesus está dando suas últimas palavras, seus últimos conselhos aos apóstolos, né? Finalizando os ensinos que advinham da sua presença física na Terra. Jesus aproveita esse momento para incutir neles, no caso os apóstolos, mas não só neles, mas para todos nós, né? Porque o Evangelho chegou até nós, que fomos testemunhas do seu ensinamento de forma perene, né? Então nós então que acreditamos na reencarnação, provavelmente também estávamos lá. E quem sabe até fomos realmente testemunhas presenciais dessa passagem do Cristo na Terra, né? Então, e recebemos, graças à vinda do Cristo, todo esse manancial de conhecimento que não só veio por palavras, através do Evangelho, mas também por ações, né? Jesus fez questão de vir à Terra exatamente para exemplificar, porque senão ele poderia continuar só mandando mensageiros, mandando, né, os espíritos irem trazendo, mas não, ele fez questão de vir à Terra para não deixar só um evangelho escrito, mas um evangelho que foi escrito baseado na sua vida, né? Na forma realmente de agir na Terra. Boa noite, meu amor. A questão que fica, ainda falando sobre essa passagem, a questão que fica é o que temos feito de todo esse conhecimento deixado e amplificado pelo Consolador, no caso o Espiritismo, né? O que a gente tem feito? Como tenhamos aproveitado esse Evangelho do Cristo e ainda mais agora, né? Amplificado, facilitado, interpretado de forma mais clara pelo Consolador, que é o Espiritismo, né? Que recurso pode ser mais importante na nossa vida do que o Evangelho e o Espiritismo, né? De tudo que a gente tem, porque todo o resto vai virar pó. Tudo que é material é passageiro. Então, não existe recurso mais importante na nossa encarnação do que o Evangelho e do que o Espiritismo. Então, nós aqui podemos nos considerar espíritos extremamente assim, beneficiados, né? Que recebemos recursos assim, todo o recurso necessário, porque nascemos num país cristão, nascemos numa família ou conhecemos amigos durante a nossa encarnação que nos trouxeram para a doutrina espírita. Então somos muito privilegiados, entre aspas, né? Porque sabemos que não existe privilégios para Deus, mas nessa encarnação tivemos uma oportunidade muito grande, um recurso enorme de termos a oportunidade de crescermos e de conhecermos o Evangelho do Cristo e ainda por cima unido ao clareamento que Kardec trouxe através do Espiritismo, né? Então,
O que a gente vai reclamar perante a Deus no fim da nossa encarnação se recebemos o tesouro mais valioso que existe na Terra até o momento? Bem, existe também uma passagem de Paulo com Barnabé, né, para exemplificar essa questão da importância do Evangelho, que é nas suas primeiras viagens ali de Paulo, levando o Evangelho, ele e Barnabé vão se abrigar numa caverna, e aí eles ficam ali conversando, comendo, e aí eles estão empolgados com a mensagem do Cristo, e estão falando, né, um com o outro sobre que tesouro maravilhoso, que o Cristo, que Jesus é o rei dos reis, né? É o príncipe dos príncipes. E aí ladrões que passavam do lado de fora interpretaram aquela conversa de Paulo com Barnabé como sendo um tesouro de dinheiro, né? E aí eles adentraram a caverna, assaltaram Paulo e Barnabé, pode usar, assaltaram Paulo e Barnabé, e aí ainda perguntaram, né, para Paulo, cadê o tesouro? Cadê o tesouro que vocês estavam falando? E Paulo apontou para os manuscritos do Evangelho. Ali é o mapa. Aqueles manuscritos são um mapa para o tesouro. E aí os ladrões levaram o Evangelho. E aí Barnabé fica muito triste, né? Porque, para você ver, Barnabé não ficou triste por causa do assalto, por causa dos bens materiais. Ele ficou triste porque os assaltantes levaram o Evangelho. E ele achava que era a única cópia que eles tinham. Então, né? Aí ele ficou muito. E aí Paulo tira um evangelho que ele carregava no peito junto com ele, mostrando que não era a única cópia que eles tinham ali. E aí eles ficam muito felizes. E isso exemplifica o quanto esse é o verdadeiro tesouro, né? Paulo, já nessa passagem, nos exemplifica a importância que é o evangelho como sendo muito mais importante do que qualquer recurso material que a gente possa ter na nossa encarnação. O Evangelho certamente supera qualquer bem material que as traças corroem e que o tempo destrói. Né? Bem, falei bastante, agora vamos entrar no texto. Mas quem quiser, se alguém quiser comentar alguma coisa antes. Ei, Vitor, eu queria falar um pouquinho dessa passagem, porque assim, eu sempre gosto de colocar o que estava naquele momento acontecendo para que pudesse ser dita essa palavra, e destas coisas vós sois testemunhas. Então, e aí eu fiz um estudo em cima do Novo Testamento do Haroldo, e aí o que eu busquei? Que essa passagem ela se dá no primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana para o povo hebreu? É o pôr do sol de sábado, às 18 horas. Aí começa o início da semana do hebreu. Então, é nesse momento que Cristo faz esse encontro com eles. Mas o que acontece? Primeiro, eu botei aqui, ó, Jesus aparece para os discípulos na Galileia e censurou a incredulidade e a dureza do coração deles. Foi nesse dia, nesse momento, que Jesus apareceu para eles. E ficou, né, vamos dizer assim, a gente não vai colocar triste, porque Jesus não vai ter esse tipo de sentimento, né? Mas, assim, ele censurou, né, a maneira que eles, né, receberam a notícia da ressurreição dele, porque ele se apresentou primeiro para Maria de Madalena, né, ou Magdala, cada um fala o nome assim, né, Maria de Magdala. E nesse momento, né, que eles dizem, né, porque eles não acreditaram no que o contemplaram erguido. Esse erguido que eles dizem, né, é a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque primeiro, quer dizer, foi falado, olha, o Cristo está erguido, está ressuscitado, e eles não acreditaram. Muitos deles ali ficaram na dúvida. Por quê? Porque primeiro ele apareceu para Maria de Magdala, né? Então, quando Jesus está diante dos discípulos, naquele momento, ele diz assim está escrito. Está escrito o quê e aonde? Então, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Deve o Cristo padecer e levantar-se dos mortos no terceiro dia.
e que no seu nome seja proclamado o arrependimento a todas as nações. Essas nações a gente vai incluir os hebreus e os gentios, começando por Jerusalém, para o perdão dos pecados. Aí é nesse momento que ele fala: vós sois testemunha destas coisas. E aí, ele, nesse momento, ele ergue as mãos e abençoa a todos eles para que eles possam, dali em diante, fazer o trabalho da propagação do evangelho, poder curar e fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, esse proclamar que Jesus fala é levar o evangelho a toda criatura. Essa criatura a gente engloba gentios e os hebreus, e ele fala, né? Quem crer e for batizado será salvo. Aí a gente já viu naquela época que a gente estudou sobre o batismo, nos estudos anteriores, que é o batismo dentro desse conceito do que o Cristo falava, não mais esse batismo da igreja agora. É esse mergulho, né, nessa verdadeira transformação moral. Então, eu achei interessante a gente trazer o contexto que Jesus falou essa frase, para que a gente possa entender que aqueles homens que estavam ali, também incrédulos em alguns momentos, né, era necessidade que o Cristo viesse, né, ali erguido para que eles pudessem atender aqueles espíritos ainda falhos, como nós. Né? E a passagem mais linda, uma das passagens que eu mais gosto do Cristo, é quando ele está diante de Tomé e diz para Tomé: se há necessidade que para você crer, você me tocar, toque. Então, isso aí é um chamado para mim, para muitos de nós. E muitas das vezes a gente não tem a fé necessária para que a gente possa pegar todo o conhecimento que nós temos e propagar esse evangelho. Não só nas palavras, mas nos gestos e nas ações. É isso aí. Vamos adentrar o texto, então. O texto, você vê que são várias frasezinhas. De repente, eu vou até deixar o texto na tela, né, para não ficar abrindo e fechando, porque esse texto aqui ele está bem quebradinho. São frases bem curtas, porém com muito conteúdo em cada uma delas. Então, estou com o microfone aberto, né? Vocês estão me ouvindo. Ele está gravando, então vamos lá. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Bem, os espíritos puros, eles têm a capacidade de, com o mínimo de recursos, extrair o máximo. Porque pela caridade e não egoísmo que eles não possuem, né? Eles não têm mais o egoísmo, e pela caridade, pelo compartilhamento, eles possuem o potencial de multiplicar o bem no máximo. Principalmente Jesus, né? Jesus, então, era o espírito mais puro que já esteve aqui na Terra, ele tinha essa mesma capacidade, só que multiplicada no máximo possível do ser, né? Então, com muito pouco recurso, ele tinha capacidade de fazer muito. E já nós não, né? Nós, muitas vezes, somos o contrário. Com muitos recursos, a gente faz muito pouco. E, pelo contrário, a gente ainda exige cada vez mais, né? A gente está sempre, geralmente, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou fazer isso, vou ajudar, vou fazer, vou acontecer. Se alguém pagar para mim o curso tal, de, sei lá, de medicina, aí eu vou poder ajudar a tratar os doentes. Mas se alguém me desse uma cadeira mais confortável para eu poder ficar mais tempo sentado aqui no centro. Se tiver um ar-condicionado, se tiver não sei o quê, se eu tivesse um carro, aí eu poderia distribuir mais coisas. Então, a gente está sempre impondo a vida, né, que a gente precisa de recursos para poder fazer mais, né? E quando, na verdade, começando por Jesus, que foi o maior exemplo, mas tantos outros que vieram depois dele,
os ditos santos, né, que na verdade sempre tiveram esse exemplo de serem humildes, de não terem nenhum recurso geralmente, né? No espiritismo nós temos aí o próprio Divaldo, que fez a Casa do Caminho e não tinha recursos, grandes recursos nenhum, e Chico Xavier também, com toda a sua obra, que praticamente fundamentou a FEB, né? Fez a FEB ser o que ela é hoje em termos de estrutura, e fora todas as obras de caridade que ele amparava com as suas obras, e de outras religiões também, Madre Teresa, que sempre ali, né, com aquela historinha também de que ela dormia sentada na cadeirinha, aí vinha alguém, doava uma cama para ela poder dormir deitada, ela dava a cama e abria mais um leito para um doente, né? E voltava para a cadeirinha dela, até que daqui a pouco mais alguém doava outra cama, e aí ela abria mais um leito para mais um doente. E voltava para a cadeirinha dela para dormir sentada. Então, você vê que essa capacidade que o amor tem de multiplicar, e nós, ao contrário, muitas vezes a gente fica exigindo cada vez mais recursos para produzir só um pouquinho, para produzir quase nada diante da nossa verdadeira capacidade, diante dos recursos que nós temos. Alguém quer comentar? Ei, Vitor, e isso que você diz, né, que para a gente produzir o mínimo, a gente faz várias exigências, a gente tem vários melindres, né, como você mesmo já falou aí, né, porque eu não posso isso por conta daquilo, e assim a gente vai colocando, né. E isso tudo, o Vitor, a gente vai vendo que por que acontece isso, né? É por conta da nossa rebeldia, do nosso orgulho, do nosso próprio egoísmo, né? Então a gente vai colocando as dificuldades. E lá no Evangelho, no capítulo 11, no item 12, o Espírito Pascal, ele fala várias coisas, mas eu peguei uma frase de Pascal para que a gente possa refletir nesse aproveitamento. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscasse, fosse quem fosse. Então, a rigidez mata os bons sentimentos. E muitas das vezes nós somos esses rígidos porque exigimos muito para fazer o pouco. Então, a gente tem essa frase aí de Pascal para a gente poder refletir tudo que você já falou e agora com a frase do Evangelho. Então, vamos em frente. E aí continua logo na segunda frase. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios, né? Então veja o poder de um espírito de luz como Cristo, né? Com apenas 3 anos, porque a gente sabe ali que diz a história que ele viveu 33, né? Mas de realmente ali, de se expor, né? De se colocar ali realmente como alguém pregando o evangelho para todos, de uma forma mais expositiva, foram apenas 3 anos de vida, né? Então, em 3 anos de vida, recebemos desse espírito recursos que equivale a mais do que todos os milênios que a Terra já viveu. Porque, né, nós sabemos, hoje a ciência já nos prova, que antes do homem chegar no planeta Terra, e antes do Cristo vir ao planeta, a Terra já tem bilhões de anos, né? O planeta Terra tem bilhões de anos de evolução, de animais, depois tudo que aconteceu, né? Até chegar no estágio onde o homem foi capaz de encarnar na Terra. Mesmo assim, ainda passou vários anos, muitos mil anos, até a civilização se instaurar. Depois da civilização instaurada, ainda mais anos se passaram, até que a civilização estava num ponto onde o Cristo veio para a Terra, né? Então, e você vê que esses 2000 anos para cá, em termos de evolução da Terra, evolução do homem, evolução da ciência, evolução da moral, evolução da tecnologia, esses 2000 anos, ele é muito mais, né, equivale a muito mais do que todos os milênios que o planeta existiu antes da vinda do Cristo, né? Então você vê o salto
a capacidade de salto evolutivo que a vinda do Cristo trouxe para o planeta, né? Uma coisa absurda. O planeta evoluiu em 2000 anos o que ele não evoluiu em milênios, em bilhões de anos. Então, realmente, é um espírito diferenciado, né? Que com apenas 3 anos de vida consegue fazer essa transformação toda num planeta, né? Mas não é à toa, né? Ele que criou o nosso planeta e realmente só um espírito como o Cristo com essa capacidade. Alguém quer comentar? O que a gente pode pensar dessa passagem, Vitor, é que essa verdadeira humildade do Cristo, né, para deixar esse legado de tanta luz, né, a gente ainda não consegue nem abranger ou superar essa magnitude desse mestre, né, que nos legou todo esse conteúdo, né, para que a gente hoje pudesse tê-lo como modelo e guia, né, nos nossos corações. Mas ainda a gente tem esse Cristo como modelo e ainda existe tanta dificuldade para os povos. Mas estamos nessa caminhada constante. E eu acrescentaria a oposição daqueles que até hoje têm inveja do Cristo, né, e atacam ele. Isso também atrapalha muita coisa. Né? Tem um lado de irmos devagar, de não nos doarmos tanto quanto poderíamos, mas tem também o ataque dos outros. Terminei o que eu ia falar, tudo bem. Mas para você ver, né? Mas com todos os nossos defeitos, com todo esse atraso que a gente provoca, né? Que nós mesmos, em humanidade, provocamos na nossa evolução, mas como a vida do Cristo ainda assim catapultou a nossa evolução, né? Mesmo com toda a nossa insistência em ficar para trás, em não jogar, em não andar para frente, ainda assim a vinda do Cristo simplesmente catapultou a humanidade para frente, né? Então, realmente, só espíritos muito elevados têm esse poder. Então, vamos lá. Próxima frase que Emmanuel coloca. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. E não eram, né, esses 12 companheiros que o Cristo escolheu, não eram os 12 sábios da época, não eram os 12 homens mais poderosos da Terra daquela época, não. Ele escolheu 12 homens comuns, simples, homens do povo, homens trabalhadores, homens humildes, muitos deles até analfabetos, ignorantes. Então, na verdade, o que o Cristo quis mostrar? Que na verdade os recursos que ele precisava não eram os recursos materiais, não eram os recursos da terra, materialmente falando, e sim os recursos do espírito, os recursos espirituais que esses homens traziam, já reencarnaram com certeza também preparados para essa missão, e esses eram os recursos. E aí, inclusive, no estudo, né, que eu fiz hoje com o Arthur, com o nosso querido Arthur, ele fala do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 3, onde Jesus, ali um pouco antes de começar o seu apostolado, ainda em Jerusalém, indo para Galiléia, ele tem um diálogo com Hanan, que é sogro de Caifás. E lá ele questiona Jesus de forma debochada, porque Jesus estava se dizendo ali como alguém que veio trazer o reino dos céus, né? Alguém de muita importância, e aí Hanan debocha de Jesus, né? Quem é você, né? Tipo assim, você é um Zé Ninguém. E aí Jesus fala para ele exatamente o contrário, né? Que ele, na verdade, muitos viriam atrás dele. E aí Caifás, aí Hanan debocha mais ainda. Realmente, porque a ignorância é reinante, né? E vem de todos os lados. E aí realmente é bem capaz de você conseguir muitos seguidores porque são muitos ignorantes. E aí Jesus fala, não, na verdade, na verdade, Hanan fala tipo, você já viu alguma estátua feita de lama, né? E aí Jesus fala, não, mas não é
o mármore que eu quero para esculpir a minha obra não é o mármore material, né? É o mármore do coração, da boa vontade, das pessoas que realmente estão desinteressadas e que querem, por amor ao próximo, transformar o mundo, fazer desse mundo uma terra melhor. E aí, na verdade, o que Jesus nos mostra? Que se você procura aqueles que na terra buscam serem os maiores da terra, serem os grandes da terra, com certeza ele não conseguiria concluir essa obra. Porque ele estaria reunindo o quê? Pessoas que estão com interesses egoístas, interesses próprios, pessoas que, na verdade, não iriam se entregar para a obra do Cristo, pessoas que provavelmente iriam, como Hanan já estava fazendo, criticar as palavras do Cristo, debochar das palavras do Cristo, debochar das atitudes do Cristo, porque, na verdade, os grandes da terra, assim como hoje, acontece até hoje, eles estão sempre interessados em se manter no poder, né? Em se manterem nas suas posições de glória e de benefício. Então, se chega alguém como Jesus, trazendo um conhecimento que, de alguma forma, tira dessas pessoas o poder, tira dessas pessoas os privilégios, essas pessoas certamente iriam renegar o Cristo, iriam, sai para lá, e não iriam mais querer divulgar, não iriam mais querer investir naquele conhecimento. Então Jesus provou para a gente que não é esse, não são os bens materiais, não são os poderes da terra que vão fazer com que o bem se multiplique. O que vai fazer o bem se multiplicar é sermos como os 12 apóstolos, termos o coração disposto a amar, no trabalho do bem, na boa disposição e, principalmente, totalmente desinteressado de retorno, né? De retornos pessoais pelo que estivermos fazendo na obra do Cristo. Alguém quer falar? Não? Então vamos em frente. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Aí eu lembrei de uma frase de Mahatma Gandhi, né? Que Mahatma Gandhi disse que se perdêssemos todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, olha só que importância, né, que tem um sermão, uma só das pregações do Cristo, que com certeza foi a mais famosa e considerada a mais importante, até mesmo para alguém que não segue a religião cristã, mas que segue o amor, né, advindo dos espíritos, que segue esse conhecimento de amor que o Cristo também pregou, mas que outros irmãos pregaram até antes. E Mahatma Gandhi enxergou no Sermão da Montanha esse mesmo, né, essa mesma profundidade, essa mesma virtude no que ele já seguia na sua religião, percebendo a grandiosidade do Sermão do Cristo como sendo um substituto para todos os livros sacros da Terra, né? Mostrando que ali estava contido todo o conhecimento de amor que a humanidade precisa conhecer para dar continuidade à sua evolução espiritual, né? Então, realmente é impressionante essa capacidade que o Cristo teve, inclusive, de unir toda a humanidade. Alguém quer comentar? Quero, Vitor. Pode falar. Nessa passagem, né, quando a gente fala aí de Mahatma Gandhi, né, a gente sabe que ele foi um líder pacifista indiano, né, que tinha uma religião chamada Vaishnavins. É um nome aí que eu não sei nem pronunciar, tá? Mas aí você vê como você falou, né, essa grandeza de entendimento, né, independente de professar uma outra crença, né, e tá numa outra num outro local, né, que era na Índia, e ele lutou, né, por essa independência, esse amor, porque na realidade ele tinha nessa religião, né, os preceitos de não violência, mesmo preceito de Jesus, quer dizer,
outras localidades com o mesmo preceito, né? Mas eu me lembrei nessa passagem também do Eurípides Barçanufo, que é um espírito que eu tenho uma grande gratidão. E Eurípides, lá na época de 1800 e pouquinho, ele questionou lá o padre, ele era coroinha da igreja lá em Sacramento, e ele questionou o padre sobre esse sermão, as bem-aventuranças. Por quê? Como as pessoas não tinham acesso à Bíblia, e ele, por ser coroinha, muito estudioso e tudo, o padre deu para ele a Bíblia. E aí ele entendeu perfeitamente todos os capítulos, ele era autodidata, né, com muita... É um espírito, né? A gente ele está criança, mas a gente sabe que é um espírito de escola. Mas ele chegou a um ponto que ele falou: não entendo isso, padre. Por que essas bem-aventuranças? Eu não consigo entender. Foi isso que o levou ao espiritismo, né, para essa compreensão das bem-aventuranças. E nós que já temos a doutrina espírita hoje, com todos esses véus levantados, a gente também, se lê isso com o olhar como diz o Haroldo, né, só ali daquelas linhas, né, a parte literal ali, a gente também não consegue compreender, né? Bem-aventurados os aflitos, os que choram, né? Então, a gente, com esse olhar espírita, que a gente consegue ter a grandeza desses ensinos do Cristo, né? Era isso que eu gostaria de deixar. Mais alguém? Então vamos. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade, né? Então, essa todo mundo deve conhecer, que é o óbolo da viúva, né? Que é aquela passagem onde várias pessoas iam doar ali no gasofilácio, que era tipo um funil, onde as pessoas jogavam as moedas ali para doar no templo. Só que os ricos, né, vinham com aqueles sacos de moeda para fazer bastante barulho, né? Aquele barulheira da moeda caindo para mostrar que doou muito dinheiro. E a viúva deu lá uma moedinha, que era tudo que ela tinha. E Jesus deixa bem claro para os apóstolos que aquela doação dela valia muito mais do que todos os sacos de moeda que tinham doado antes. Por quê? Porque o verdadeiro valor não está na quantidade, não está no valor material, monetário do dinheiro, e sim no sacrifício e no desinteresse daquela doação. Porque uma doação interessada, onde você quer aparecer, onde você quer se mostrar, onde você quer receber os louros dos outros de volta, então já não tem mérito nenhum. E aquela doação realmente desinteressada, aquela doação quando você doa o que você realmente não tem, que você doa o que realmente vai te fazer falta, essa é a mais importante. Por isso que muitas vezes a gente fica doando dinheiro. Pô, é importantíssimo doar dinheiro. E continuemos doando, porque se estamos doando e nem está fazendo falta, isso significa até que a gente poderia doar ainda mais. Mas muitas vezes também é importante a gente doar o quê? O nosso tempo. Eu sempre dou esse exemplo do tempo, porque o tempo é um recurso que ele é bem democrático, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. O dia tem 24 horas para todos. Então é um recurso que é igual para todos nós. E aí podemos então doar esse tempo, que aí sim é um sacrifício maior, um sacrifício verdadeiro. Porque muitas vezes doar dinheiro não é sacrifício nenhum, muitas vezes, para muitos de nós. E aí o tempo é o verdadeiro sacrifício. O tempo que a gente estaria ali, de repente, no nosso conforto, no nosso lar, não, vamos abrir mão desse tempo para estar ajudando, para estar acudindo, para estar amparando. E aí sim estaremos, talvez, iniciando o aprendizado do que é uma caridade verdadeira. Né? Alguém quer comentar? Vamos comentar, Vitor. Doutrina espírita. Qual é a diretriz da doutrina espírita? Fora da caridade, não há salvação. Então, a gente já começa por aí, né? Já que a gente está na doutrina espírita, a gente tem que falar de nós. Né? E muitas vezes, Vitor, nós doamos coisas, como você falou aí, né? Favorecemos até algumas criaturas por algumas coisas que fazemos.
mas a fim de proporcionar a nós mesmos temporariamente uma sensação de bem-estar, porque às vezes a gente faz com o outro para a gente se sentir bem, não é para o outro ficar bem, não, é para a gente se sentir bem. Ou seja, às vezes até ficar menos culpado, né? Então, e às vezes é o poder íntimo, que é isso que você falou, né? Da vaidade pessoal, né? Então, quer dizer assim, eu sei, eu posso, né? Eu posso doar porque eu tenho, né? E o que a gente pensa, né, o Vitor? Que aí a gente vai trazer o livro Voltei, do irmão Jacó. Para mim, aquele livro foi o maior aprendizado na minha vida, que a gente vê um espírito que fez tanto quando encarnado, né? E era um homem muito rico e fez tanto pelo ser humano, né? Pelo que ele trouxe, proporcionou de progresso, né? Material ao mundo, né? E o que ele fez dentro da própria doutrina espírita. Quando ele desencarnou, ele é recebido pela filha e pelo doutor Bezerra de Menezes. Então, ele estava, vamos considerar, bem na fita, né? E como é que ele aparece lá? Sem luz. Então, é dito para ele, você fez sem sentir. Então, em tudo que você faz, há necessidade urgente de ter sentimento, né? Então, e eu tenho uma frase de um outro estudo que eu acompanho, que diz assim, mesmo assim, se você vai fazer o bem com interesse, né? Pensando nisso, para você se sentir melhor, é melhor fazer o bem. Mesmo assim, faz o bem, porque de algum modo ele vai dar crédito a você, como deu a Jacob, né? O irmão Jacó. Mas, embora não dê iluminação. Iluminação é outra coisa. Vai dar crédito, mas não iluminação. Mas, então, faça de qualquer maneira. Alguma coisa você tem aí para, entre aspas, ganhar, né? Tem um ditado que diz, né? Se todo mundo entendesse e acreditasse do fundo do coração em tudo que lê na doutrina espírita e no Evangelho do Cristo, todos seriam bons, nem que fosse por interesse. Diante, né? Porque diante da verdade que o Cristo nos apresenta, se você acredita do fundo do seu coração, você vai ser bom, nem que seja por interesse. Mas você vai fazer o bem. Porque, né, seria burrice fazer o mal diante do que está sendo revelado ali. Então, realmente, não é o ideal é que a gente vá aprendendo, mas aí não tem jeito, é a vida, são as experiências que vão nos iluminar, mas mesmo, né, mesmo sem sentir, comece a fazer o bem. Mesmo sem querer, comece a fazer o bem, porque com o tempo você vai se transformar, né? Com as experiências da vida, isso vai nos dando a iluminação necessária. Bem, continuando então, corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da Terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Demonstra aí, nessa frase, Emmanuel nos demonstra que é um erro nós querermos punir aqueles que erram por punir, né? No sentimento de vingança, de querer aplicar àquele que pratica ainda o mal a mesma dor, o mesmo sofrimento, mas não com o objetivo de aprender, de ensinar, e sim apenas pelo desejo de vingança, de se sentir bem por ver aquele que te fez mal sentindo a mesma dor que você sentiu. E esse sentimento é que precisa acabar, né? Sabemos o quanto é difícil, o quanto, né, ainda estamos muito atrasados como civilização nessa parte. A maioria aí dos países, mesmo nos países mais desenvolvidos, nós ainda temos uma justiça que é muito mais vingativa do que realmente restauradora, né, regeneradora, de realmente querer educar aqueles que cometeram crimes, ressocializar. Lógico que cada crime é um crime, né? Existem vários graus de possibilidade de ressocialização ou não, mas a gente percebe que mesmo nos crimes mais simples, né? Crimes mais que seria ali claramente possíveis de regeneração, às vezes pequenos delitos, e as pessoas já são colocadas em presídios
junto com criminosos perigosíssimos, e aquilo ali, na verdade, acaba se tornando uma escola do crime, né? Onde aquele que entrou com um pequeno delito sai de lá traficante, sai de lá assassino. Então, na verdade, o nosso sistema prisional ele acaba tendo uma função contrária da ressocialização, né? Ele pega criminosos de baixa periculosidade e transforma eles em criminosos de alta periculosidade, né? Tendo aí um efeito contrário ao que o Cristo nos ensina aí nessa frase, que deveríamos, como sociedade, tentar reformular, tentar aplicar diante daqueles que causam os males ainda por ignorância, né, que a gente aprende nessa encarnação. Querem comentar? Ei, Vitor, eu vou fazer comentário, né, daquela lei antiga, né, que está lá no Código de Hammurabi, que é o olho por olho, dente por dente, né, que a gente vê que mesmo já era uma lei, né, que também Moisés trouxe esse código, mas isso é bem mais antigo, né, do que Moisés, e a gente vê que já era uma forma de conter, né, vamos dizer, o criminoso lá, o que vai querer se vingar, o que vai querer cobrar, para que não fizesse um mal maior, um estrago maior. Então, a gente vai vendo, Vitor, durante a nossa evolução, que ainda hoje, como você falou, a justiça ainda não restaura, né, o homem, o espírito. Mas, futuramente, o que a gente vai ter? A gente sabe disso, né? Essa justiça terrena, igual a justiça divina, que é por misericórdia. A gente ainda não tem isso, né? E lá no livro Céu e Inferno, Kardec escreve, logo no início do capítulo do Céu e Inferno, Kardec traz uma passagem do profeta Ezequiel, que o profeta diz para nós assim, ó, eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que ele deixe seu mau caminho e que viva. Então, quer dizer, a gente vai vendo que lá atrás já trazia um conceito desse amor, né? Quer dizer, depois com Cristo a gente já vê a lei do amor sendo propagada, né? Então, assim, é o famoso Sedaká, né? Que é uma expressão hebraica, né? Que junta o amor, a justiça e a caridade numa palavra só. E isso futuramente será a nossa lei também humana, né? Mas, por hora, a gente só tem esse conceito, mas a gente ainda não internalizou até para poder fazer isso valer, né? Então, assim, a gente está nesse caminhar e a gente sabe que nada é tão rápido, mas nós que já estamos aqui, a gente vai ampliando esse olhar para que a gente não seja mais um que critique, mais um que jogue a pedra, né? Mais um que aprende, sim, aquele que faça diferença no mundo. Eu queria fazer um comentário. Ainda é o castigo que fez mais coisa errada, pronto, tome castigo. Eu tive uma experiência de 7 anos trabalhando no presídio, lá em Bangu, com outras pessoas de outras casas espíritas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi o trabalho que eu mais amei fazer. De todos os trabalhos que eu tenho feito, foi o que eu mais amei. Os presidiários vinham porque queriam. Tinha as reuniões espíritas, eles frequentavam porque queriam. Olha o que a gente trabalhou ali, o que eles elaboraram é impressionante. Impressionante. A ponto até deles terem percebido que abençoado até a prisão como uma maneira que Deus encontrou de deter um caminhar errado que eles estavam fazendo, principalmente com eles mesmos. Muito, muito rico esse trabalho. Eu fiquei 7 anos, depois parei, porque era longe, eu tomava 7 conduções para ir lá. Ia toda sexta-feira, tomava as 7 conduções, porque até
vertente, pegava no trem, depois saltava, depois tinha o ônibus para o presídio, depois tinha o ônibus lá dentro, enfim. Mas foi riquíssimo para mim e eu continuo até hoje, através do WhatsApp, me relacionando com duas pessoas que fazem esse trabalho também comigo. Eles continuaram, eu que parei. Estava muito, muito cansativo já para mim. E Bangu, né? Bem longe. Mas foi uma experiência muito rica. Como eles progrediram, como eles elaboraram tanta coisa em termos daquela prisão. A ponto até de alguns dizerem, eu quando for embora, eu vou ter medo de enfrentar esse mundo, porque eu mudei tanto aqui dentro, eu não sei até que ponto o mundo mudou, né? Porque eles mudaram, né? Muito interessante, muito rico mesmo esse trabalho. Eu tenho muita saudade, muita saudade. Era isso. Muito bacana, né? E você viu como deu fruto, né? Porque o presidiário falar para você que ele se sente grato pela prisão, porque ele realmente enxergou o quanto aquela prisão foi importante para frear, né? Para frear ele nos impulsos do mal e fazer com que ele refletisse e saísse uma pessoa melhor, né? Essa é sensacional, essa sua experiência, realmente maravilhoso, né? Que isso possa se ampliar cada vez mais. Bem, vamos continuar então, que agora o tempo está curto. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Então, a multiplicação dos peixes é o símbolo de como que com muito pouco a gente pode fazer muito, né? Basta que todo mundo, se todo mundo pegar o pouquinho que tem, mas dividir, partilhar, não vai faltar para ninguém. E esse foi o exemplo que o Cristo deu na multiplicação dos peixes, né? Um pouquinho de todo mundo não falta para ninguém se a gente dividir. E Zaqueu também é um grande exemplo e para todos nós, porque ninguém aqui é miserável, né? Tudo bem, nós podemos não ser ricos, mas todos aqui somos pessoas de classe média, com alguma boa condição, temos casa, temos abrigo. Então, nós temos que aprender com Zaqueu a repartir ainda mais os nossos recursos, né? Porque nós temos muito mais do que precisamos, muito mais do que o mínimo de recursos necessários para vivermos uma vida tranquila, materialmente falando. Então, precisamos aprender com Zaqueu a enxergar o mal que já fizemos, em ficar acumulando, em ficar desperdiçando e tomarmos uma atitude, assim como Zaqueu, de mudança, de passar a partilhar os recursos, de passar a ressarcir aqueles que prejudicamos, de passar a amparar aqueles que estão ali à nossa volta, necessitando, né, tendo um olhar menos egoísta. Então, com certeza, são 2 exemplos aí muito importantes, o de Zaqueu e da multiplicação dos pães e peixes. Alguém quer comentar? Vitor, quero sim. Esse exemplo, né, do Zaqueu e de tudo mais que a gente já tem aqui na doutrina espírita, a gente vê o seguinte, que todo recurso que nós temos, né, ou que herdei do meu pai, da minha mãe, ou que eu conquistei trabalhando, seja lá de que forma chegou para mim, né, pela forma lícita, né, é um recurso que foi dado por Deus para mim por empréstimo. Então, a qualquer momento, ele pode ser tirado. Então, a gente primeiro sempre tem que lembrar disso, né? Que essa fortuna material ela é um empréstimo dado por Deus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, lá no item 7, é um comentário de Kardec mesmo, né? E ele diz para nós... É um texto bem grande, mas eu vou trazer só uma frase para que a gente possa refletir, né? É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos céus pensamentos. Ou seja,
os bens materiais. É o laço mais forte. Essa é uma expressão de Kardec nesse comentário, capítulo 16, item 7. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Então, que a gente possa sempre refletir, né, nesses bens que nós temos, né? E como o Vitor também já trouxe aí para nós, né? Esse exemplo de Zaqueu, que era um coletor de impostos, e ele na hora que ele conhece o Cristo, né, ele muda também de rumo. Então, fica aí para a gente pensar. Vamos lá. Vamos lá. Vou ler 3 frases agora seguidas para a gente conseguir dar tempo e faço o comentário. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. Então, primeiro, a atitude dos fariseus, né? Então, é uma coisa bem comum nos dias de hoje, né? Nós hoje temos aí muitos fariseus nas televisões demonstrando uma fé que não é verdadeira, né? E o Cristo, com seu exemplo, demonstrando a todo momento no Evangelho a hipocrisia dos fariseus, nos dá ali o mapa seguro para que a gente não caia na conversa dos fariseus da atualidade, né? Está muito claro ali o mapa que o Cristo deixa da hipocrisia dos fariseus e fica muito fácil identificar nos fariseus modernos aí da televisão exatamente aquelas mesmas características que o Cristo nos mostrou e nos ensinou para que a gente não se deixasse enganar com tanta facilidade. Curando os doentes, né? Então, aí Jesus demonstra que a cura verdadeira é a cura do espírito, porque em todo momento no Evangelho ele perguntava: o que queres que eu faça? Para demonstrar que a pessoa precisa enxergar qual é o verdadeiro problema dela, o que ela realmente precisa, né? De uma forma de conscientizar aquele doente de que a cura principal é a do espírito. Tanto que tem aquele exemplo dos leprosos, onde ele cura e só um retorna para agradecer e depois todos os demais voltam a ter lepra. Por quê? Porque Jesus ele curou o corpo naquele momento, mas só um realmente conseguiu aproveitar aquela cura do corpo para se transformar, para ter atitudes diferentes e transformar a sua vida. Então, os demais não aproveitaram a saúde para voltar a fazer tudo de errado que faziam. E aí, automaticamente, a doença surge novamente. E vale para todos nós, que todos nós também nos momentos de doença e de dor, muitas vezes a gente busca os centros espíritas, porque a gente quer cirurgia espiritual, porque a gente quer a cura desesperadamente, e muitas vezes essa cura chega, a gente alcança a cura desejada, porém não nos transformamos. Aproveitamos que estamos curados para voltar a cometer os mesmos erros. E aí voltamos a ficar doentes, né? E por fim, o Cristo dá o exemplo do grão de mostarda, que, né, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos a montanha. Então, a mostarda, o grão de mostarda ali, ele simboliza a semente, né? A semente é uma das coisas mais maravilhosas para mim do mundo material, né? Porque você vê uma sementinha pequenininha, né, do tamanho assim de um grãozinho que a gente bota nos dedos, você planta aquela sementinha e muitas vezes aquela sementinha dá uma árvores aí gigantescas, né? Árvores do tamanho de prédios. E tudo começou naquela sementinha. Todos nós, né, também, que nascemos aí, o nosso corpo físico, que é a junção de 2 célulazinhas, né, do óvulo e do espermatozoide, 2 célulazinhas microscópicas que você nem enxerga se não for com o microscópio, e está aí no nosso corpo físico hoje, né, o nosso corpo todinho, dando início apenas numa sementinha. Então, Jesus foi essa semente. Foi essa semente que foi plantada na terra através da sua vinda materialmente e que até hoje está crescendo, que até hoje está dando frutos, que até hoje está criando raízes, galhos
e se expandindo por toda a humanidade, né? Então, a perfeição que é o exemplo da semente, para ser esse exemplo do reino do Cristo, o símbolo desse poder do Cristo quando esteve na Terra. Alguém quer comentar? Vitor, eu sei que está bem em cima da hora, mas a gente não pode deixar de falar uma coisa, porque assim, muitas pessoas que escutam esse estudo, eles às vezes não sabem quem são os fariseus, né? E eu coloquei aqui um resuminho do resuminho, né? Quem eram os fariseus, né? Eram os cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos inovadores, orgulhosos e excessivos na ânsia de dominação. A religião era o meio de chegarem a seus fins. Então, do que no objetivo da fé sincera, né? Eles exerciam grande influência sobre o povo e passavam por santas criaturas. Então, tudo isso que você falou dos fariseus é para que a gente possa só colocar isso aí para as pessoas também terem noção de quem era esse fariseu. Por isso que na hora que Jesus se refere àquela lavagem de mãos que eles recriminaram, né? Porque eles acreditavam muito nessas práticas exteriores, né? E não na sinceridade das cerimônias, do que realmente ia acontecer. E só para a gente lembrar, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, Kardec faz assim para os espíritos: o que se deve entender por lei natural? Aí os espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer e não fazer. E o homem só é infeliz porque dela se afasta. Então, tudo isso que a gente fala aqui é porque a gente se afasta dessa lei, né, por várias razões. Então, é que a gente possa pensar nisso, né, nessa lei, que é a lei que a gente precisa estar realmente afinado, né, que é a lei de Deus. Vamos em frente. Bem, eu deixei essa frase aqui da dracma separada porque eu sinceramente não lembrava dessa parábola, né? Então, de uma dracma perdida foram ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. Aí eu fui procurar essa parábola da dracma perdida, está em Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10, né? Parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Então, interessante essa comparação que o Cristo faz, né? A dracma equivalia, pelo que eu li, a um dia de trabalho. Então, não era pouco dinheiro. Se você perdesse uma, provavelmente você ia correr atrás, né? Você ia acender a luz, você ia procurar. E ele faz essa comparação, né? Essa mesma forma que a mulher ela fica aflita e faz de tudo ali, acende a luz, clareia o ambiente para conseguir enxergar, equivale ao Cristo, que veio à Terra para exatamente buscar a gente, né? Nós somos como se fôssemos a dracma perdida, né? Somos os espíritos perdidos, cegos na escuridão, e aí Jesus é a mulher ali que trouxe a candeia, que varre a sujeira, que acende a luz através dos conhecimentos para que a gente enxergue e que sejamos encontrados em Cristo, na sua mensagem, novamente nos encontrarmos e caminharmos no caminho. E isso gera muita alegria na espiritualidade, que com certeza nossos mentores, nossos anjos guardiões estão exatamente torcendo por nós, né? E se alegram certamente quando percebem que a gente se atinou diante da candeia do Cristo e nos encontramos no caminho, na trilha, voltamos a trilhar o nosso caminho de evolução. Bem, vamos então, aí agora eu vou
terminando aqui, né, tem mais 2 passagens. De uma cruz grosseira grava a maior lição de divindade na história, né? Então não precisa nem falar que a crucificação do Cristo certamente foi ali o ponto alto do momento que fez com que a sua mensagem realmente se cumprisse, né? Com que o que estava escrito se cumprisse e que a mensagem dele florescesse e se multiplicasse, chegando até nós, né? Porque através do sacrifício do Cristo e sua reaparição, que a gente sabe que não é ressurreição ressuscitando, mas sim uma aparição materializada, demonstrando que o Espírito vive, que o Espírito não morre, foi ali o exemplo final necessário de humildade, de sacrifício, para que aqueles irmãos ali que agora somos nós também, mas que nos representaram ali os 12 apóstolos como testemunhas oculares, foi o exemplo final para que ficasse cravado no coração deles e eles conseguissem realmente ter a coragem de dar continuidade a essa tarefa. Por fim, de tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários, né? Somos, principalmente nessa encarnação, não podemos reclamar que não estamos tendo acesso a todo esse conhecimento, principalmente através do Espiritismo, né? Em razão do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência, né? Que quanto mais estudamos, mais lemos, mais essa candeia do Cristo entra no nosso espírito, mais devemos ouvir a nossa consciência, porque é na consciência que estão gravadas as leis morais. E quanto mais ela estiver clara, quanto mais ela estiver descoberta do véu do nosso egoísmo, das nossas más tendências, mais a gente vai conseguir ouvi-la, né? Que fazemos, aí fica as 2 questões, por fim, que Emmanuel deixa para a gente. O que fazemos das bagatelas do nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom, né? O que estamos fazendo da nossa encarnação? O que estamos fazendo de todos os recursos dispensados pela espiritualidade e dedicados a nós para essa encarnação? Estamos realmente fazendo todo o possível? Estamos evoluindo? Ou estamos, talvez, desperdiçando mais tempo e mais recursos, né? Bem, então, falei demais. Abro aí para os comentários finais para a gente poder finalizar. Ei, Vitor, eu vou falar só rapidinho aqui sobre essa cruz, né? Que é o símbolo da redenção. E lá em Mateus, capítulo 16, 24, né, o Cristo nos adverte, né? Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque a nossa cruz é nossa, é pessoal e intransferível. Então, a gente tem até uma passagem, às vezes, umas figurinhas, né, que o cara está com a cruz muito grande, está pesada, ele vai cortando, cortando, cortando. Aí, quando chega lá na frente, que ele precisa da cruz para passar para o outro lado do rio, a cruz ele cortou tanto que ficou pequena. Então, quer dizer, ele estivesse com a cruz né, do jeitinho que ele te recebeu, ele teria condição de passar para o outro lado. Então, essa é um exemplo de uma brincadeira, mas é isso que a gente escuta aqui do Cristo, né? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, para seguir o Cristo é com a sua cruz. Agora, a gente sabe que ele diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Então, assim, a gente tem nele esse alívio, mas o que eu tenho que carregar é comigo mesmo, né? Então, por quê? Né? Nessa última frase de Emmanuel, que se sintetiza bem, né? A gente sabe que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Então, quer dizer, o que nós estamos fazendo hoje, o que temos hoje, isso é um presente divino. Às vezes pode parecer para a gente um fardo, mas é através desse processo, desse trabalho, que a gente vai conseguir realmente ultrapassar essas barreiras. Então, realmente, fica para nós as lições aí de Dona Ivone Pereira, a gente tem Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, vários espíritos de escola que vieram trazer um legado de amor e dedicação, e, além disso tudo, de superação, porque, como você disse lá no início, nada foi fácil para eles, né? Então, se não foi fácil para eles,
será fácil para nós. Mas então que a gente arregace as mangas e tome a nossa cruz para seguir o Cristo, de perto. Mais alguém? Então, quero agradecer a todos. Eu falei demais, né? Mas o estudo era grande hoje, realmente. Lindo esse capítulo eu é muito agradeço a você muito também, Vitor, de ter feito o estudo, que eu não tinha a mínima condição para fazer. Cansado do eu é que agradeço a todo, oportunidade que você me deu de fazer esse estudo, porque ele realmente ele foi um estudo assim que me engrandeceu muito complexo, muito grande, muito assunto, então realmente foi uma oportunidade tanta para o nosso crescimento aqui agora compartilhando, né? Bem, então agradecer a presença de todos, agradecer principalmente a Deus, a Casa de Emmanuel, a espiritualidade maior que nos dá essa oportunidade de estudo. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, com muita gratidão, com muita força, com muita energia, desejando que realmente esse estudo penetre nos nossos corações, penetre na nossa alma, provocando uma transformação verdadeira no nosso espírito. Possamos, a partir desse estudo, sermos melhores um pouquinho, agirmos melhores, desperdiçarmos menos, aproveitar mais e sermos sempre muito, muito gratos por todos os recursos que recebemos e pelo recurso principal, que esse todos nós temos e ninguém pode dar desculpa, que é o Evangelho do Cristo e o Consolador prometido trazido por Allan Kardec. Todos nós aqui tivemos acesso nessa encarnação e que, como Paulo, lá no início do estudo, eu falei, nos demonstrou ser o único tesouro, não só o mais importante, como o único que realmente interessa, que realmente importa para a nossa evolução espiritual. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Uma excelente semana para vocês. Para todos, um abraço. Que a espiritualidade abençoe a todos. Até quinta-feira que vem com as mensagens de Natal. Até quinta que vem. Esse foi o último estudo do ano do Caminho, Verdade e Vida. Semana que vem temos a nossa despedida do ano com mensagens natalinas espirituais para todos vocês aí. Deixa seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com seus familiares e vamos fazer essa mensagem de amor chegar mais longe. Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Até